Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, clique no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o professor Richard D. Wolff. O professor Wolff é um renomado economista americano, marxista e analista popular. Professor Wolff, bem-vindo ao Wines Esquerda Global. Professor Wolff, welcome back to India and Global Left. É um prazer. Feliz por estar de volta. I wanted to start with the war. Quero começar pela guerra. Quero focar na guerra. Talvez uma boa maneira de começar seja ouvir seus pensamentos. Qual é a sua análise da guerra até agora? Depois farei minhas perguntas de acompanhamento. My follow-up questions. Bem, cheguei a acreditar sobre esta guerra o mesmo que passei a acreditar sobre muitas das questões econômicas urgentes com as quais fui chamado a lidar nos últimos anos. Então, deixe-me começar por aí. Os Estados Unidos estão agora passando por um estágio inicial do colapso de seu império, semelhante ao que os britânicos viveram ao longo do último século. Há uma certa ironia em falar sobre isso com você e com o público no sul da Ásia, porque esses foram fundamentais para o declínio e o fim do Império Britânico, dado o período ainda ao longo de todos aqueles anos. E assim, de certa forma, estou apelando para o seu entendimento de como a sua história esteve, por um tempo, entrelaçada com o declínio do Império Britânico. A guerra no Irã e muitas outras coisas, a destruição da Aliança do Atlântico Norte, o colapso da relação entre os Estados Unidos, por um lado, e seus dois vizinhos, Canadá e México, por outro. Muitos desses fenômenos, o declínio do dólar como moeda global, estão associados, são sintomas do declínio desse império. É um declínio que, a meu ver, é irreversível. Ele vem ocorrendo lentamente nos últimos 30 anos. Na última década, se acelerou. E isso se deve em parte ao fato de que o capitalismo ocidental nunca se recuperou totalmente da crise de 2008 e 2009. O esforço para fazê-lo foi gravemente interrompido pela pandemia, pela Covid-19. Mas mesmo sem isso, o que estamos vendo é a ascensão da China, da Índia, do Brasil e de outros. Um processo implacável de crescimento econômico muito mais rápido do que o Ocidente consegue alcançar. Quero dizer, só para dar um exemplo, no ano passado, 2025, os Estados Unidos cresceram um pouco mais de 1%. A economia chinesa cresceu cerca de 5%. Não importa se os números são exatamente corretos, são indicadores aproximados. Mas essa relação de mais de 2 para 1 já diz tudo o que você precisa saber. E a Índia teve uma taxa de crescimento ainda maior. Então a diferença foi ainda mais ampla. Não é possível manter isso ano após ano, por 30 anos, o que nós tivemos, sem alterar radicalmente o cenário econômico, a situação. Vou dar mais um exemplo e depois paro. Todos os países do mundo e quase todas as corporações ativas na economia global estão repensando tudo. Porque já não temos mais uma situação em que a grande maioria dos países, ao procurar um parceiro comercial, um primeiro investimento, qualquer tipo de subsídio, normalmente iria a Londres, Nova York ou Paris. Agora eles ainda vão até lá. Mas em vez de voltarem para a Ásia, África ou América Latina, eles vão de Londres, Paris e Nova York para Pequim, Nova Delhi e São Paulo. Por quê? Porque podem fazer a mesma apresentação lá e já há vários anos conseguir um acordo melhor, obter um empréstimo com juros mais baixos, um investimento com condições mais vantajosas e assim por diante. Esse é um tipo de movimento pequeno, diário, constante, que pode passar despercebido se você estiver procurando pelo grande evento. Mas é mais importante do que o grande evento. E tudo isso me leva a dizer que grande parte do que a liderança do Ocidente, especialmente a liderança americana, tem tido que fazer é tentar de alguma forma lidar com o declínio.
to cope with the decline. And the mechanism of coping has been. E o mecanismo de enfrentamento tem sido a negação. Não posso enfatizar isso o suficiente. Tivemos uma eleição presidencial aqui nos Estados Unidos há pouco mais de um ano. Nenhum dos candidatos, nem Biden, nem Harris, nem Trump, disse uma palavra sobre o declínio do império. A ideia era um tabu. Não se podia falar sobre isso, e eles não falaram desde então. Você não vai ouvir isso. Na verdade, o Sr. Trump claramente decidiu que o que ele vai fazer é demonstrar que o império dos Estados Unidos não está apenas deixando de declinar, mas que ele é inacreditável no século XXI, expandi-lo. Ele vai retomar o Panamá, vai tomar a Groenlândia, vai ameaçar o Canadá, poderíamos continuar, Cuba, e agora ele vai entrar em guerra contra o Irã. Confiante de que podemos expandir, não importa o quê. Somos o império dos impérios. Sabe, essa é uma história tão clássica que eu poderia scroll o título aquele em que ainda não chegamos. E o último capítulo soará como o último capítulo de tantos outros impérios. Em seu declínio, eles foram longe demais. Não compreenderam os limites que se fechavam sobre eles e fizeram um esforço a mais. Ainda não tenho certeza se esse esforço a mais é o Irã, mas o importante que posso dizer é que talvez seja. E só o fato de que talvez seja já mostra onde estamos, qualquer que seja o desfecho no Irã. Os Estados Unidos não podem fazer o que faziam antes. Nem sequer entenderam isso, em sua pressa de negar a hipótese do império em declínio. Nem mesmo se prepararam adequadamente. E agora, enquanto estou aqui em Nova York, somos inundados por informações sobre a falta de preparação para o ataque ao Irã. Isso foi movido por cálculos políticos e nem sequer executado no nível de capacidade que os Estados Unidos possuem. Fiquei impressionado com os paralelos que você traçou com o Império Britânico e seus últimos dias. Isso é muito evidente de várias maneiras, já que o Império Britânico foi o último grande ou o mais expansivo império. Mas também fiquei curioso sobre uma diferença marcante. Na década de 1940, o Império Britânico estava na defensiva. Foi uma guerra imposta a ele pela Alemanha, principalmente pela Alemanha, e depois pelo desenrolar dos acontecimentos com o Japão e em outros lugares. Mas o Império dos Estados Unidos é um pouco diferente, já que, em seu ponto mais fraco, ele se debate e impõe guerras, uma após a outra, a outras nações. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso. Bem, acho que a liderança dos Estados Unidos discordaria de você, e não tenho tanta certeza de que eles estejam errados quanto a isso. Normalmente, eu os ridicularizo. Sabe, se você ouvir com atenção o presidente Trump, ele conta uma história como se os Estados Unidos tivessem sido prejudicados por um mundo que não se comporta adequadamente. Se você se lembra, suas tarifas são justificadas porque o mundo trapaceou. Essas são as palavras dele. O mundo trapaceou no campo do comércio e do investimento econômicos e explorou os Estados Unidos. Quer dizer, ele virou o mundo de cabeça para baixo. Ele não quer entender. Embora a grande maioria dos americanos veja o período após a Segunda Guerra Mundial como algo que recebeu nomes como o momento unipolar, o Império Americano ou o século americano. Sempre se entendeu, como você disse, que isso significava ser forte, e durante a maior parte da segunda metade do século XX foi forte. Mas tem havido um som constante de alerta há pelo menos 15 anos. E você sabe, hoje em dia o tempo passa rápido, mas nos últimos 15 anos, tudo parece convergir para sugerir o quê? O declínio do império. Então a ironia é que você precisa ou aceitar isso ou negar. Não há muito meio termo. E as únicas pessoas dispostas a aceitar isso são, até agora, os críticos. Principalmente os críticos de esquerda neste país, porque os críticos de direita não admitem que os Estados Unidos estão em declínio. O mais perto que eles chegam é atacar o resto do mundo e culpá-lo por todos os problemas. E quais são os problemas?
Eu realmente preciso explicar isso às pessoas. A economia americana está na pior situação da minha vida. Eu nasci aqui, dá para ver pelos meus cabelos grisalhos, já estou por aqui há um tempo. Isso é catastrófico. Por exemplo, meus alunos, porque ainda leciono na universidade, têm muita dificuldade em conseguir um bom emprego. Quando eu saí da universidade, nunca me ocorreu um bom emprego. Talvez não o emprego dos meus sonhos, mas um bom emprego. Eu poderia quisesse me casar, ter filhos. Meus alunos não acreditam em nada disso porque é irrealista. Eles simplesmente não conseguem fazer isso. Sabe, o Partido Democrata está se baseando em uma única plataforma chamada acessibilidade. É uma palavra boba que eles inventaram para poder dizer que a economia está em péssimo estado sem realmente dizer isso, porque eles também estão ocupados negando. Então precisam inventar uma espécie de rodeio sobre acessibilidade, como se fosse uma condição que simplesmente caísse sobre as pessoas como chuva em um dia nublado. Isso é infantil. Mas o que os republicanos estão esperando é nada menos que um aumento explosivo do colonialismo. Uma espécie de não nos importamos com a ordem internacional baseada em regras. Sabe, não há admissão de que a chamada ordem baseada em regras eram na verdade as regras dos Estados Unidos, porque era um império. Não. Fingem que isso era algum tipo de arranjo neutro que agora estão rejeitando. Isso é teatro. É tudo falsidade. O fato é, e você e eu podemos discordar, o fato é que eu acho que a Inglaterra ou a Grã-Bretanha teria tentado manter a Índia se pudesse. Acho que o mérito vai para os indianos. Sim, os britânicos, depois de travar uma guerra, estavam mais fracos e tudo mais. Mas sejamos honestos, as guerras mundiais I e II foram o produto final de uma competição entre impérios europeus. Eles perderam o direito de ser o centro do mundo, os europeus, porque foi assim que culminou a sua luta. Because that's how they culminated their struggle. They took over every corner of the world. Belgium, Holland. Eles dominaram todos os cantos do mundo, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, e acabaram se destruindo uns aos outros, literalmente se destruindo, e assim criando espaço, não que tivessem essa intenção, para que China, Índia e muitos outros países finalmente se libertassem e mostrassem que também podem crescer, se desenvolver, fazer alta tecnologia e tudo mais, que os europeus se vangloriavam de achar que só eles podiam fazer. Há uma fraqueza, mas ela é encoberta por uma imensa e espessa crosta ideológica, uma aparência de força. Veja, deixe-me usar o Irã como exemplo. A maneira do Irã lidar com a superioridade do poder aéreo americano. Os Estados Unidos têm aviões, mísseis e todo o resto. Então, aparentemente, os iranianos fizeram duas coisas. Primeiro, eles realmente se concentraram em mísseis de alcance intermediário e drones. Depois, ajudaram os russos na guerra na Ucrânia e testaram e desenvolveram seus drones e mísseis. E então aproveitaram, como é claro, deveriam, sua geografia. É um país muito grande e muito montanhoso. É muito fácil fazer duas coisas. E a propósito, eu não entendo nada de assuntos militares, então não sou um especialista, mas sei o suficiente para contar a história que estou contando agora. Eles sabiam que podiam facilmente esconder os centros de drones e os silos de mísseis em todas aquelas montanhas. Melhor ainda, podiam deixar os americanos verem o que estavam fazendo, porque à distância não dá para saber se o que está acontecendo é um míssil real ou um míssil de engodo. Or a decoy missile, a missile that looks like a missile, but doesn't cost. Um míssil que parece um míssil, mas não custa nada. Então os Estados Unidos, o que podem fazer? Entram lá e bombardeiam o quê? Não sabem. Enquanto isso, os iranianos estão cercados de inimigos em lugares óbvios. Israel é um país muito pequeno. Você pode jogar qualquer coisa lá e ela vai cair e causar danos, porque é densamente povoado e pequeno. Todas as outras ameaças militares são bases americanas no Bahrein, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos, em Omã, onde quer que seja. E todo mundo sabe onde elas estão. Então os iranianos atiram nelas, entende? Eles descobriram o quê?
descobriram como superar suas desvantagens diante de um país que os ameaça desde a década de 1950, quando os Estados Unidos derrubaram Mossadegh naquela revolução orquestrada pelo Ocidente. O Shah era o instrumento do Ocidente. The Shah was the tool of the West. Everybody knows it. And ever since Todo mundo sabe disso. E desde que os ayatollahs e os mullahs assumiram o poder no final da década de 1970, os Estados Unidos têm sido um inimigo. Então eles tiveram muito tempo para se concentrar nisso. Essa é a história do fim de um império. É quando as regiões periféricas finalmente descobrem como se libertar de sua subordinação. E é por isso que eu digo a vocês, o simples fato de o Irã talvez ser o último capítulo mostra que estamos caminhando para o último capítulo. Aconteça o que acontecer no Irã. E o resto do mundo está observando isso. Eu nem vou entrar no que isso pode significar porque não é a minha tradição, então eu não sei. Mas se você combina um ataque com outro arqui-inimigo de um país e começa assassinando seu líder religioso e político, você está mobilizando um país contra você. you are mobilizing a country against you. So the United States is stuck. Even if it, quote, Então os Estados Unidos estão encurralados. Mesmo que vençam, por assim dizer, terão uma população que será rebelde de mil maneiras para sempre. Que tipo de vitória é essa? E no momento em que você faz essa pergunta, percebe que o Sr. Trump tem sido muito pouco claro sobre o que quer ou com o que se contentaria. Isso faz você se perguntar se tudo isso não foi feito apenas por vantagem política. Com uma economia fraca e um escândalo sexual envolvendo o Sr. Epstein, que suponho que seu público conheça, ele também precisa, como os líderes políticos costumam precisar, de algo para distrair a população da economia e do escândalo Epstein. E uma guerra no Irã, mesmo uma guerra ruim, mesmo uma guerra perdida, oferece uma distração, pelo menos por alguns dias ou semanas. at least for a few days and weeks. Sim, de fato, eu concordo com você que o Império Britânico teria gostado de manter o Império se pudesse. Quero dizer, em última análise, os impérios não desistem tão facilmente, porque os atores dentro deles são os beneficiários. Os funcionários civis britânicos na Índia, por exemplo, que comandavam tudo no subcontinente, viviam como reis. E há grandes estudos sobre o quanto eles ficaram em pânico e como, até o último momento, não queriam abrir mão de seus cargos. O mesmo vale para os militares, porque o subcontinente era extremamente importante para conter a União Soviética e também para proteger seus interesses na Ásia Ocidental. E assim, até 1946, bombardeiros britânicos estavam bombardeando os portos de Karachi e Mumbai quando houve motins navais e grandes levantes trabalhistas. Isso foi um período de agitação no pós-guerra na Índia Britânica. O movimento trabalhista estava em seu auge no mundo todo, mas também no subcontinente, e então começaram os bombardeios. Então acho que você está absolutamente certo nisso. Professor Wolff, eu queria lhe perguntar, ou direcionar um pouco mais essa conversa, sobre a economia doméstica dos Estados Unidos, considerando que todas as análises sobre o impacto da guerra são negativas para a economia americana. Inflação ao consumidor, as refinarias de petróleo tendo que comprar petróleo bruto, provavelmente pelo dobro do preço atual, chegou a 120. O impacto nas fazendas, porque agora é a época da soja, e os fertilizantes vêm do Golfo Pérsico, e os preços dos insumos de fertilizantes estão disparando. Com licença. Então, dado o seu e o meu interesse na análise marxista, eu queria te perguntar isso, porque tradicionalmente, a análise marxista do capitalismo americano em relação à guerra tem sido a de que a guerra é uma solução para a estagnação, a queda da taxa de lucro e assim por diante. Pois a guerra permite mobilizar recursos públicos, subsídios estatais, e em seguida, empresas privadas entram em cena, geram empregos e, enfim, encontra-se uma saída para a queda da taxa de lucro.
Agora que a guerra está em curso, em um momento em que a economia dos Estados Unidos não está como nos anos 50, 60 ou mesmo 70, mas em um ponto absolutamente baixo, parece-me que o impacto da guerra sobre a economia não é uma solução para a estagnação, mas provavelmente um prenúncio de morte. Então, como isso afeta a análise marxista do capitalismo americano em relação à guerra? Well, you know, even with Keynesian Bem, analysis, veja, mesmo dentro da análise keynesiana, assim como na análise marxista, é possível fazer uma pergunta muito básica, que é exatamente o que você fez. Deixe-me apenas colocar em palavras um pouco diferentes. Se você tem a típica capacidade excedente capitalista, em outras palavras, se sofre de uma economia, como todas as economias capitalistas sofrem, em que só se contratam trabalhadores se e quando for lucrativo fazê-lo, o lucro é a regra, o lucro é a medida do seu sucesso. E, portanto, nenhum capitalista vai investir ou contratar trabalhadores de outra forma. Agora, para a sociedade como um todo, ter milhões de pessoas desempregadas e enormes parcelas da capacidade produtiva paradas, sem fazer nada, é o auge da irracionalidade. doing nothing is the height of irrationality. Those people want a job, and we need Essas pessoas querem um emprego e precisamos dar um a elas. Precisamos da produção e elas precisam da renda que vem do trabalho. Então, socialmente, o problema do capitalismo é que não deveríamos ter que seguir a regra do lucro, porque isso está nos deixando. Bem, vou dar um exemplo. O Federal Reserve estima que, neste momento, algo entre 1/5 e 1/4 da capacidade produtiva dos Estados Unidos está ociosa. Esse é o Federal Reserve, não uma instituição de esquerda. Então, essa é a medida deles. Temos uma taxa oficial de desemprego de 4,4%. Isso significa, com todos os problemas desse número, que se temos uma força de trabalho de 170 milhões, como temos, e uma taxa de desemprego de 4,4%, isso dá cerca de 8 milhões de pessoas oficialmente desempregadas. 8 million people are unemployed officially. So we have 8 million people who want jobs. Então temos 8 milhões de pessoas que querem empregos e temos, digamos, 20% das nossas ferramentas, equipamentos e matérias-primas disponíveis para que elas trabalhem com e sobre eles. Mas o lucro impede que isso aconteça. Ninguém consegue lucrar, então não acontece. O que acontece com a guerra é que ela pode ser, não precisa ser, mas pode ser, a solução irracional para esse problema no capitalismo. Não é que o capitalismo resolva seus problemas, porque há a ironia, que as pessoas nos Estados Unidos conhecem muito bem, de que a maneira de sair de uma terrível recessão econômica neste país é ir e matar um monte de gente, seu próprio povo, povos estrangeiros. Na Segunda Guerra Mundial, em 1940-41, vocês pegaram milhões de desempregados. Your own people, foreign people. You put it, in World War II, in 1940-41, you took millions of unemployed, which the system had not been able to find work for. O sistema não havia conseguido encontrar trabalho para eles. Colocou metade em uniforme e a outra metade para trabalhar em fábricas fazendo os uniformes. Certo, você resolveu o problema, mas resolveu por meio de um projeto de matar. Agora, essa é a primeira coisa a ter em mente. A segunda é que isso só funciona se o seu sistema tiver capacidade suficiente para responder aos gastos do governo com a guerra. Veja, tivemos esse problema nos Estados Unidos. Não tínhamos espaço para muita capacidade ociosa. Hoje temos ainda menos espaço, mas por um motivo diferente. Não era que nossa economia ou indústria não tivessem se desenvolvido bastante. Tínhamos nos desenvolvido muito bem. Mas nossa indústria agora deixou os Estados Unidos, foi para a Índia, foi para a China, foi para o Brasil e para todos os outros lugares. Então temos limitações reais de capacidade industrial. Literally of industrial capacity. That is why, even before the war, É por isso que mesmo antes da guerra, quando se usava uma política monetária normal e se injetava dinheiro no sistema, o que na verdade é o que também se faz ao contratar para a guerra, você está injetando dinheiro no sistema. Por quê? Mais uma observação. Os Estados Unidos não ousam aumentar impostos para pagar guerras. Porque mesmo agora, com a guerra no Irã, já na primeira semana, a maioria das pesquisas indica que a maior parte dos americanos é contra essa guerra.
Normalmente, na fase inicial de uma guerra, há aquele blá 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 patriótico. Leva um tempo, mas não agora. Neste momento, está claro que a maioria não quer isso. Com nossa industrialização limitada, porque esvaziamos nossas indústrias, o que já aprendemos deve ser lembrado. Se você de repente injeta dinheiro, esse dinheiro não vai para empregos e produção. Pôr o lucro em esforço. Because the profit isn't there. So where does it go? Então, para onde vai esse dinheiro? Eis a beleza. Para o mercado de ações. É para lá que o dinheiro é canalizado. E então tudo é levado, bem, estou exagerando, mas a maior parte é levada para o mercado de ações. Então, temos inflação, não na economia real, mas no mercado de ações. Não tivemos isso na Segunda Guerra Mundial. O dinheiro gasto naquela guerra ia para a economia real. E isso significava que tínhamos uma crise, porque grande parte da capacidade industrial teve de ser direcionada para o esforço de guerra. E a única maneira de lidar com a queda na oferta de bens de consumo foi fazer algo que, como marxistas, deveríamos apreciar. Os Estados Unidos suspenderam o mercado. A ineficiência do mercado era um obstáculo tão grande que Roosevelt, o presidente, declarou: chega de transações de mercado. Vamos imprimir cadernetas de cupons e distribuí-las aos americanos. Coupon books and hand them out to Americans. And if you want to buy, there was a whole list of commodities. E se você quisesse comprar alguma coisa, havia uma lista inteira de produtos básicos: carne, açúcar, leite, gasolina para o carro, uma série de itens essenciais. E você precisava ter um cupom impresso pelo governo. Qualquer comerciante que vendesse 1 litro de leite por dinheiro seria preso e colocado na cadeia. Isso era um crime. E o que o governo fazia? Ele distribuía cadernos de cupons de acordo com as necessidades da sua família. Se você tinha crianças pequenas em casa, recebia mais cupons de leite. Se fosse um casal mais velho, não recebia cupons de leite, e assim por diante. Em outras palavras, o mercado deixou de ser o distribuidor, e o governo assumiu esse papel, distribuindo cupons, a cada um conforme sua necessidade. Foi o momento em que o sistema não conseguiu lidar com isso. Esse é o nosso problema agora. Mesmo que você gaste uma fortuna, agora temos primeiro o problema de que esse dinheiro será desviado para o mercado de ações por todos os motivos de sempre. E segundo, temos o problema da Segunda Guerra Mundial em uma forma diferente. Não temos capacidade para produzir muito mais. Isso vai fazer com que as pressões inflacionárias apareçam muito rapidamente se esse dinheiro tentar entrar na economia real. E isso é algo revolucionário aqui, porque essa capacidade já foi esgotada. Isso é outra coisa. Se eu puder comentar sobre o seu ponto, você está certo, mas as condições mudaram. But the conditions have changed. In the American conditions, you've been borrowing. Nas condições americanas, temos tomado dinheiro emprestado demais por tempo demais e já não estamos na posição em que costumávamos estar, de nos voltarmos para o mundo com a economia mais dinâmica, o capitalismo mais seguro e então pegarmos empréstimos com todos felizes em nos emprestar, sabe? Se você quisesse causar problemas na Índia, olharia para as pessoas mais ricas de lá e perguntaria quanto da riqueza delas está nos Estados Unidos. E isso deixaria deprimido, porque é muito. E isso é verdade em todos os outros lugares, não apenas na Índia. Mas temos tomado dinheiro emprestado demais porque não conseguimos resolver nossos problemas. E já não temos mais, por exemplo, a classificação de crédito AAA da Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Tudo caiu para 2. Todos os 3 nos rebaixaram. O que isso significa? Significa que você não pode mais pegar empréstimos como antes. Se for pegar muito dinheiro emprestado, terá que pagar juros mais altos. Mas não dá para ter juros mais altos, porque isso traria uma recessão aqui. E isso é politicamente perigoso demais. Essa é a realidade. Então, mesmo que quisessem, aliás, vamos ver esse experimento para tentar conter o declínio do império, o Sr. Trump, espero que isso seja conhecido na Índia, propôs que o orçamento militar, agora chamado de Departamento de Guerra em vez de Departamento de Defesa, seja aumentado de 900 bilhões de dólares neste ano para 1,5 trilhão no próximo.
from $900 billion this year to $1.5 trillion next year. That's an increase of $600 billion on a base. Isso é um aumento de 600 bilhões de dólares sobre uma base de 900 bilhões. Isso é um aumento de 2/3, certo? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que os militares dele lhe disseram: se você quiser tomar o Panamá, o Irã, a Groenlândia, o Canadá, você não tem forças armadas para isso, nem de perto, certo? Mas ele também deveria melhorar a classificação de crédito. Ele não consegue. As tarifas deveriam arrecadar o dinheiro para financiar os gastos com defesa, mas tudo o que as tarifas arrecadaram foi 150 bilhões de dólares, e agora elas são inconstitucionais. Então ele não pode mais fazer isso. Bem, ele não resolveu esse problema. Ele não pode ir à guerra sem resolver esses problemas, e mesmo que pudesse, enfrentaria um novo conjunto de problemas por causa dos que herdou. A dívida, que é grande demais, e a falta de uma base industrial, que agora está deteriorada demais. Os americanos estão plenamente cientes de que a indústria automobilística americana está em seus últimos anos. Acabou. A crise Ford General Motors terminou. O futuro é a BYD, da China, e tudo que vem com isso. Todo mundo vê isso. Todo mundo, em algum lugar, sabe disso. E mais uma vez, não quero insistir no assunto. Mas o que você está vendo é a agonia e as reviravoltas de uma liderança desesperada de um império em declínio. Eles estão fazendo um esforço desesperado atrás do outro, e isso não vai acabar bem. O próprio Keynes partia do pressuposto de que a solução era o gasto. Quero dizer, ele chegou a dizer em A Teoria Geral que talvez fosse preciso uma guerra, e foi isso que aconteceu, para tapar aquele vazamento constante que impedia o equilíbrio entre oferta e demanda. Mas sim, havia essa suposição de que ele estava falando de uma economia industrial. E é isso que, na minha opinião, explica em mais detalhes o fato de que agora vivemos sob uma economia financeira, na qual esse tipo de guerra não vai ajudar, nem mesmo o núcleo imperial, porque simplesmente não há uma cadeia de suprimentos. Quero dizer, o transporte marítimo, o investimento em mão de obra para preparar as indústrias, as rotas de energia e assim por diante. Nada disso existe. Então, mesmo que você emita dinheiro, como você bem disse, não dá para aumentar impostos. Você emite dinheiro e esse dinheiro vai para o mercado de ações. À medida que as ações da Raytheon, da Boeing e de outras empresas sobem, o dinheiro vai parar nos bolsos dos grandes acionistas. Essa é a nossa economia. Deixe-me explicar um pouco melhor. É muito inteligente, vou usar essa palavra, é muito inteligente, politicamente, deixar o sistema funcionar dessa maneira. Por quê? Bem, os 10% mais ricos dos americanos, temos estudos sobre isso, possuem cerca de 80% das ações do mercado financeiro. Certo, isso significa que se você conseguiu, mesmo sem intenção, fazer com que o dinheiro injetado produza inflação no mercado de ações, está deixando os 10% mais ricos da população muito felizes. A riqueza deles continua aumentando. O extrato mensal que recebem do corretor que administra sua carteira diz: agora você tem $80.000 a mais do que tinha no mês passado. E então eles podem sair para jantar e realmente esbanjar no restaurante e em tudo mais. E quem são esses 10% do topo? Eles são os principais políticos. São as pessoas que controlam a grande mídia. Para eles, e eu conheço pessoalmente muitas dessas pessoas, eles realmente acham que a economia vai muito bem. Eles não entendem. Quando me perguntam, eu explico por que acho que é um desastre. Eles não têm refutação, nenhum argumento sobre isso. Eles fazem, aliás, o que o Scott Bessent, nosso secretário do Tesouro, faz. Toda vez que alguém lhe faz uma pergunta difícil, ele diz: olhe para o mercado de ações. Pois é, mas essa é uma resposta idiota. Tudo o que isso faz para alguém com meio cérebro é levar a se perguntar: como é possível que a maioria das pessoas continue respondendo a todas as pesquisas dizendo que a economia é um desastre, que a economia é um problema?
Por que o partido que está fora do poder faz da questão da acessibilidade sua prioridade número 1? Porque é isso que vai render votos, seu idiota. Because that's going to get the votes, you idiot. So why would the Então por quê? Porque o mercado de ações subir seria um sinal de uma economia saudável. Diante de tudo isso, como você vai explicar isso? Eles não têm explicação. Eles simplesmente querem que você acredite que o que acontece no mercado de ações reflete e é uma boa medida do bem-estar da economia. Agora, como professor, posso te dizer que isso nunca é verdade. Eles não sabem disso, eles não estudam esse assunto. Mas essa suposição simples é um sinal de que você não sabe o suficiente, nem para se preocupar com a pergunta: por que isso está acontecendo? Sabe, é algo muito, muito sério. E eu diria, bem, eu sei que há uma relação complicada entre a Índia e a China, e sempre houve, eu entendo isso. Mas o impacto aqui nos Estados Unidos até agora tem sido que a percepção dos americanos é de que, de alguma forma, a China é o problema. Somehow China is the issue. The politicians have so Até agora, os políticos têm se concentrado na China. Em parte, isso acontece porque o país é governado por um partido comunista, e os americanos foram ensinados a temer o comunismo durante toda a minha vida. Mas também é fato que os produtos chineses estão em toda parte. Quando você vai a uma loja aqui e pega um colete, está escrito atrás, feito na China. E os automóveis que estão ameaçando chegar e que já existem no México e no Canadá. O Canadá acabou de assinar um acordo para permitir que a BYD traga 50 mil carros por ano. Isso é o fim. Os americanos vão ao Canadá, são apenas algumas horas de carro de onde estou, para ver os carros da BYD. Eles vão querer esses carros aqui. E a tarifa, aliás, nos Estados Unidos agora, sobre a BYD é de 100%. by the way, in the United States right now on BYD, 100%. So if you want to buy... Então, se você quiser comprar um carro da BYD por $30 mil, esses $30 mil vão para a China para pagar pelo carro. Outros $30 mil, 100%, precisam ser pagos ao tio Sam para que você possa obtê-lo. Então ninguém compra, todo mundo compra outros carros que são mais baratos. Mas isso não é uma situação sustentável. E veja, 2 dias atrás, imagino que isso também seja conhecido na Índia, 2 dias atrás, Trump ligou para Putin e pediu ajuda para lidar com a guerra no Irã. Agora, realmente é preciso sim sorrir. É preciso dizer, é assim que está o nível de desespero. É esse o desespero. Os russos relataram isso, acharam engraçado. Nos Estados Unidos, quase nenhuma palavra, nenhuma cobertura, porque isso destrói a imagem de ser autossuficiente. Um último ponto. Acho que estamos vendo uma mudança na consciência da classe trabalhadora americana. Não quero exagerar, não quero ir longe demais, mas há o início daquilo que todos sabíamos que acabaria acontecendo. Agora há sinais reais de uma classe trabalhadora que tem consciência de si mesma como classe trabalhadora e que entende que o governo é controlado e pertencente a outra classe. Ainda está associada a pessoas como Elon Musk, Bill Gates ou Warren Buffett, então é algo simbólico, mas está lá. E isso explica, por exemplo, porque na cidade onde eu vivo e trabalho, Nova York, acabamos de eleger por ampla margem um muçulmano socialista para ser o prefeito dessa cidade. Ou seja, se você tivesse me perguntado há um ano, isso é possível? Eu teria respondido que não, que isso não é possível. E acho que precisei aprender que a classe trabalhadora está... Você vê isso nas greves em todo o país. Você vê isso em um comício do Partido Democrata, que na verdade não tem nada a ver com a classe trabalhadora, que a afasta o máximo que pode. É realmente o partido de Clinton e tudo mais. Eles tiveram que transformar a questão da acessibilidade econômica em sua bandeira, porque não tem chance se não conseguirem manter o apoio da classe trabalhadora. E isso está dando o que aqui chamam de progressistas, socialistas dentro do Partido Democrata, oportunidades que não tinham há 50 anos.
A força da economia industrial americana morreu quando a General Motors e a Ford perceberam que era mais fácil lucrar vendendo seguros do que vendendo carros. Estou pegando esse ponto emprestado da Greta Krippner, aliás. E sim, sobre as condições do mercado de petróleo. Só para conectar com o que você disse sobre os analistas não terem ideia do que é o petróleo ou de como a economia realmente está, eles não têm refutações, mas continuam acreditando que tudo está indo muito bem, talvez porque sua riqueza tenha aumentado, por estarem ligados àquele top 10%, ou talvez até ao top 1%. Mas sobre as condições do petróleo, um colunista, acho que não foi o Martin Wolf, ele escreveu outro artigo, disse que, bem, para a economia dos Estados Unidos como um todo, não é motivo de grande preocupação o fato de os preços do petróleo terem subido tanto. Eu argumento that the Downing's number with os Estados Unidos está os exportadores líquidos de petróleo. Quer dizer, esse é o nível de abstração a que eles chegariam, sem falar sobre o efeito distributivo de tudo isso. Quero dizer, sim, alguns dos barões do petróleo vão ganhar mais dinheiro porque o preço do petróleo bruto subiu, e alguns deles exportariam, e as refinarias ganhariam mais dinheiro porque acabariam aumentando os preços da gasolina e do varejo. Mas, no geral, o impacto distributivo dessa inflação recairia fortemente sobre a classe trabalhadora. Então eu queria te perguntar, talvez você possa comentar sobre isso. Qual você acha que deveria ser a estratégia dos trabalhadores americanos neste momento, considerando que estamos vendo algo histórico? E isso não tem sido muito enfatizado por muita gente. Mas você percebeu, eu tenho falado sobre isso. Essa guerra tem sido extremamente impopular desde o início. Quer dizer, mesmo a guerra do Zé-Sol no Iraque, a ocupação do Iraque, vimos uma enorme mobilização. Mas, no geral, ela só começou a se tornar impopular gradualmente, quando a resistência começou a causar baixas e, você sabe, os sacos de corpos começaram a voltar para casa. Mas esta guerra tem sido impopular desde o início. Então, como alguém ligado à cultura marxista, ou a qualquer cultura, aliás, que pensa sobre o povo em geral, devemos fazer a pergunta: o que devemos fazer? O que pode ser feito? Então, qual é a sua opinião sobre o que a classe trabalhadora deve fazer? Como ela deve se organizar? Quais são alguns dos caminhos que ela deve buscar? Bem, fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta, porque isso me permite dar a resposta como eu a vejo. A classe trabalhadora americana fez grandes avanços. Conceitualmente, ao se afastar da noção de que o capitalismo é um sistema sem classes, um argumento defendido com muita força no século XX neste país, essa foi uma das maneiras pelas quais a classe capitalista reagiu à Grande Depressão e à ascensão de uma grande esquerda nos Estados Unidos. Eles trabalharam ideologicamente. Nós não temos classes. Todos podem ficar ricos. Todos estão se esforçando para ficar ricos, e cabe a você realizar o potencial que tem. Não temos classes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, somos todos iguais. E em terceiro lugar, esse é o melhor sistema que os seres humanos já criaram. Portanto, mesmo que você ainda não seja rico, mantenha-se firme, trabalhe duro e você ficará rico. Não posso exagerar, porque não sei como isso será recebido pelo seu público, o quanto essa forma de pensar se tornou importante. Cada jornal, cada político, cada líder corporativo, cada professor universitário, cada professor de escola ensinava essa ideologia. Se você não a ensinasse, era demitido. Então você a ensinava, e não havia outra opção. Se eu entendo os movimentos revolucionários, você precisa de duas coisas. Precisa de uma classe trabalhadora que tenha perdido a fé no governo, certo? Que não veja ninguém ou nada que vale a pena apoiar. Assim, eles estão prontos para uma alternativa. E você precisa oferecer a eles, não os detalhes sem garantias. As pessoas não são estúpidas. Mas é preciso ter isso. Nós somos o povo que rejeita o status quo e que afirma que podemos fazer melhor, e é assim que faremos.
Então, abandone esse sistema e apoie-nos em avançar com ele. Agora temos uma classe trabalhadora alienada, disposta a ouvir alternativas, disposta a rejeitar. 2/3 dos americanos odeiam o Sr. Trump. Eles não apenas não gostam dele, eles o ridicularizam, eles o odeiam. Chamam-no de mentiroso o tempo todo em público. Então, já avançamos bastante. E os democratas não são nada populares. Eles podem vencer a próxima eleição, mas vencerão pelo mesmo motivo que Trump venceu. Porque o Sr. Biden foi tão bem, que as pessoas da classe trabalhadora votaram em Trump, como diriam os franceses, por falta de algo melhor. Certo. Então o que a classe trabalhadora precisa fazer? Ela precisa reconhecer algo que ainda não fez, que é a imagem básica do que significa ser pós-capitalista, ou anticapitalista, ou socialista, ou comunista, não importa, que essa imagem básica foi por vários motivos complexos tornada ineficaz. No século XIX ela era muito eficaz. Mesmo no século XX ainda era muito eficaz. Agora não é mais. O que quero dizer com isso? A noção de que os problemas do capitalismo serão resolvidos entregando a responsabilidade, o poder e a propriedade ao governo, ao Estado. A massa de trabalhadores nos Estados Unidos não acredita nisso, e eu não acho que vá acreditar. Você precisa oferecer a eles uma imagem diferente. Você pode incluir que o Estado fará todo tipo de coisa, claro, tudo bem, e pode apresentar argumentos sobre por que o Estado é o agente apropriado para fazer essas coisas. Isso também está certo. Mas essa não pode ser a sua imagem do que estamos lutando para alcançar, como foi nos séculos XIX e XX. Você precisa, eu sei que isso é difícil, encontrar outra forma de encapsular a visão do que vem a seguir. E tem que ser uma visão que as pessoas digam, sim, isso seria melhor para o país, melhor para mim. E assim elas percebem que vale a pena correr algum risco aqui e agora para chegar a essa outra coisa. E eu vou te dizer o que eu acho que é essa outra coisa, essa nova visão. Tem que ser um socialismo fundamentado no nível micro, não apenas no macro. Pare de falar comigo sobre o governo, sobre a visão macro. Quero que você tenha uma visão que seja pelo menos igualmente, se não mais, focada no micro. E o que quero dizer com isso? Bem, você conhece o meu trabalho. São as cooperativas de trabalhadores. É a reorganização da fábrica, do escritório e da loja para que se tornem comunidades democráticas engajadas na produção. Uma pessoa, um voto. Decidimos democraticamente o que produzir, que tecnologia usar, onde realizar a produção e o que fazer com a receita. Não é mais aceitável ter uma classe de empregadores. Isso acabou. Eles se foram. Empregadores e empregados vão se tornar as mesmas pessoas. Agora, tudo o que posso dizer é que viajo pelos Estados Unidos, defendendo exatamente o que acabei de dizer. Às vezes em grande detalhe, às vezes em termos mais gerais. Sometimes in great detail, sometimes in broad generalities. I know the audience is there for it. Eu sei que há público para isso, sabe? Começamos a fazer isso há 15 anos e agora temos 600 mil seguidores no YouTube. Nada mal nos Estados Unidos para um programa semanal, anticapitalista, sabe? Um programa que defende que podemos ir mais longe. E eu tenho muitos convidados e os trago de todas as partes dos Estados Unidos porque eles se interessam por isso. É um movimento, ainda pequeno, com certeza, mas ele existe. E defende que oferece uma parte importante do avanço do movimento pelo socialismo, uma visão que pode ser mais eficaz do que continuar dizendo às pessoas que já tentaram dar ao governo um papel muito maior e não veem, e com razão, que isso fez o tipo de diferença que lhes haviam levado a acreditar que faria. Você não pode levá-los por esse caminho duas vezes. Isso significa que precisamos nos desvincular da imagem do Estado como solução. Alguns meses antes de morrer, Lenin fez um discurso muito famoso. Ele disse: "Conquistamos muito. Fizemos uma revolução e colocamos a classe trabalhadora no comando do governo. Mas o que isso nos deu foi um Estado da classe trabalhadora sobre uma base capitalista, capitalismo de Estado.
Agora precisamos dar o próximo passo. E ele falou sobre cooperativas de trabalhadores. Depois teve um aneurisma e morreu. Então nunca saberemos. Mas ele também entendeu isso, e talvez aí esteja uma pista de por que deveríamos refletir mais sobre o assunto do que temos feito. Sinto falta do professor Patnaik nesta conversa, porque enquanto você falava sobre o que deve ser feito dentro do núcleo imperial para reconstruir o mundo, à beira do qual nós definitivamente estamos, eu pensava na questão paralela do que deve ser feito no sul global e no restante do mundo. Temos tido essa conversa e ela se conecta com muitas coisas que você mencionou. Por exemplo, aumentar o orçamento militar de algo em torno de 900 bilhões de dólares para 1,5 trilhão teria um impacto enorme sobre o sul global, porque imprimir tantos dólares e inundar o sul global com eles, ao longo de trajetórias específicas, obrigaria esses países a absorver esse dinheiro se quiserem manter a crença. E para isso, a crença na hegemonia dos investimentos americanos precisa permanecer. The hegemony of American investments have to be there. I mean, in these entrepreneurships meetings. Quero dizer, nesses encontros de empreendedorismo, um deles em Singapura, grandes empreendedores foram questionados. Quantos de vocês realmente possuem ativos em dólar? E acho que não houve uma única exceção entre os 500 principais investidores reunidos ali. Esse império baseado no dólar entraria em colapso assim que essa crença desaparecesse. É uma crença falsa. Claro, é como a crença em Deus. Mas essa crença é forte, extremamente forte. E enquanto ela continuar existindo, o dólar sobrevive. Então, como construímos alternativas? Essas são discussões relevantes. Ao analisar os dados do petróleo, uma das coisas mais impressionantes sobre a China não é apenas o fato de ela ter aumentado suas reservas estratégicas muito rapidamente, de uma forma sem precedentes, mas também de ter dobrado suas importações dos países do BRICS Plus. BRICS, sem incluir a Índia, mas sim o Irã. Basicamente, as importações da China provenientes do Brasil, da Rússia e do Irã aumentaram. E junto com a exploração doméstica, isso faz com que a China tenha hoje uma segurança energética muito maior do que, digamos, a Índia. Isso nos leva a refletir sobre o que deve ser feito no restante do sul global à medida que avançamos por essas fases finais. Talvez precisemos de um episódio inteiro entre o professor Prabhat Patnaik e você para discutir isso. Quero encerrar fazendo uma pergunta simples, porque quero respeitar o seu tempo. Se você pudesse se comunicar diretamente com os colonos iranianos. Temos feito isso porque já recebemos muitos professores iranianos em nosso programa. Não apenas um, mas vários. O que você diria? O que estamos ouvindo é que os iranianos não odeiam os americanos. Eles odeiam a política externa dos Estados Unidos, na Ásia Ocidental e no Irã. Mas gerações de americanos foram enganadas pela grande mídia a acreditar que os iranianos odeiam os americanos e que slogans como Morte à América, que na verdade significam Morte à política externa americana, foram completamente mal interpretados. Assim como os iranianos não odeiam os americanos, a maioria dos americanos provavelmente não deveria odiar os iranianos. Estamos em uma situação em que, dada a impopularidade da guerra, muitos americanos não odiariam os iranianos. E é claro, o inverso também é verdadeiro. Mas ainda assim temos uma guerra. Então, se os iranianos estiverem assistindo a este programa, qual seria a sua mensagem como americano? What would be your message as an American? Well, as an American, I want the war to stop. Bem, como americano, quero que a guerra acabe. Fico horrorizado por pagar impostos, como todo americano, a um governo que usa esse dinheiro, em parte, para matar pessoas no Irã. Não acho que matar pessoas no Irã resolva nenhum dos problemas básicos que este país tem. Acho que o argumento, aliás, o motivo pelo qual os americanos podem ser persuadidos, se é que essa é a palavra certa, a serem hostis em relação aos iranianos, é que a maioria dos americanos, se deparasse com uma pessoa iraniana, na verdade não se comportaria dessa forma. É tudo muito abstrato, e abstrato de um modo específico. Os iranianos são retratados como os outros, como diferentes.
Por exemplo, são retratados como islâmicos, o que de fato são, certo? Islamic, which they are, right? But for many Americans, Mas para muitos americanos, a imagem do Islã é a imagem de alguém que vai jogar uma bomba na sua loja na próxima semana, ou de alguém que vai fazer algo terrível. Uma imagem que tem sido exagerada pela imprensa daqui de forma extraordinária. Deixe-me dar um exemplo. Ontem, a polícia aqui em Nova York prendeu 3 ou 4 jovens em frente à residência do prefeito. Disseram que esses homens faziam parte do ISIS e queriam matar o prefeito. Aliás, o prefeito também é muçulmano. Não faz muito sentido, mas está no jornal. Todos os dias você vê o Islã sendo associado a tudo que há de mais assustador que se possa imaginar. Sabe, este é um país que é melhor em fazer isso, ou se preferir, pior em fazer isso, do que a maioria dos outros países. Agora, eu sei que, dado o pouco que entendo sobre os conflitos entre muçulmanos e hindus ao longo dos anos, talvez você não precise ouvir o que estou prestes a dizer. Meus pais são europeus. Meu pai era francês, minha mãe alemã. Eu falo essas línguas, mas estou na América. Nasci aqui, estou na América. Eu entendi isso pela primeira vez e vou contar uma história bem rápida. Há uma vila em Massachusetts, perto de onde trabalho, que tem uma área histórica onde os primeiros colonos europeus chegaram no século XVII e se estabeleceram nessa pequena vila às margens de um rio. As casas foram restauradas para parecerem como eram quando foram construídas pela primeira vez no século XVII. E há pequenas placas em frente às casas que dão um breve resumo histórico para os turistas. Então eu me aproximo e leio uma, e está escrito: nesta casa, em 1723, os selvagens nos atacaram, e com grande nobreza, Zeke e Louise repeliram os selvagens. Todos. E eu me lembro de ter pensado comigo mesmo, as pessoas que viviam aqui estavam em paz havia milhares de anos, até que os europeus chegaram, tomaram suas terras, tomaram seus animais, feriram muitos deles. E os que chegaram chamaram os indígenas de selvagens. Sabe, Sigmund Freud se divertiria muito com isso. Isso se chama projeção. Você não consegue lidar com o horrível dentro de si, então o projeta no outro. Este país tem sido, é por isso que temos, metade do motivo de termos nossos problemas raciais é que as pessoas brancas continuam a projetar seu horror sobre pessoas de pele marrom ou preta. Sabe, é uma doença cultural muito disseminada nesses países. Ela precisa ser superada por meio de um programa massivo de reeducação. Não há, eu não posso, não, isso precisa ser proibido. É preciso, nas escolas e em todos os outros lugares, falar constantemente sobre as consequências negativas de pensar dessa forma e sobre os melhores resultados que se obtém na própria vida ao estar aberto a diferentes culturas e modos de pensar. Isso é uma riqueza. É como passar de uma dieta de nada além de lentilhas o dia todo para uma dieta em que você pode temperar as lentilhas com um pedaço de peixe ou um legume. Seu treinamento, isso precisa ser feito. E se você não fizer isso, essa doença se reproduz na população. Nós não podemos... Olhe para isso. Este governo, Sr. Trump, está ativamente revivendo a supremacia branca e tudo isso. Realmente, de forma sistemática, fazendo o oposto do que deveria ser feito. E o problema está piorando. Não há dúvida na minha mente de que está piorando. A capacidade de demonizar o imigrante. Pense nisso. Este é um país que matou todos os povos nativos, exterminou-os. Limpeza étnica. Sabe, se vier aos Estados Unidos, pode visitar uma reserva, entre aspas, ainda temos algumas delas. São horríveis, terríveis. Tem a pior incidência de alcoolismo e doenças, e basicamente nós os matamos todos. Então somos uma nação de imigrantes cuja política atual é a demonização dos imigrantes mais recentes. Sabe, é preciso estar muito doente para fazer esse tipo de coisa. É preciso ter sido ensinado de forma sistemática que isso é legítimo. Temos uma polícia secreta especial, você já ouviu falar dela, certo? Chamada ICE.
É uma polícia secreta do Estado. Em alemão, o termo para polícia secreta do Estado é Geheime Staatspolizei. Se você pegar as duas primeiras letras, obtém Gestapo. Agora temos uma espécie de Gestapo aqui para perseguir imigrantes, separar pais de filhos, colocá-los em condições incrivelmente ruins, expulsá-los do país. Quero dizer isso, e veja bem, faz um péssimo trabalho de desunir a classe trabalhadora. Uma das coisas que as pessoas deveriam entender é que uma das forças que apoiam a demonização dos imigrantes é a classe capitalista, porque os imigrantes estiveram na linha de frente de muitas lutas trabalhistas. Tirar esses trabalhadores do movimento sindical americano, na mente de alguns empregadores, parece uma solução para o problema deles. O que eles não entendem, porque não são marxistas, é que a classe trabalhadora americana, acostumada a exigir salários mais altos do que esses imigrantes, não vai aceitar os empregos que os imigrantes estão deixando. Então agora eles têm um problema. Eles esperam que a inteligência artificial resolva isso, eliminando esses empregos. Mas isso tornaria grande parte da classe trabalhadora branca redundante. É isso que eles temem. E isso também representa uma oportunidade para a esquerda. Em uma das minhas entrevistas com Juan Gonzalez, o co-apresentador do Democracy Now!, passamos por partes da história do movimento trabalhista dos Estados Unidos, e ele falou sobre como os sindicatos americanos, na verdade, se saíram muito bem por meio de uma série de lutas para se tornarem mais inclusivos. Quero dizer, eles começaram sendo extremamente racistas e excludentes. No início, eram sindicatos de irlandeses, sindicatos de alemães e assim por diante. Mas gradualmente, ele disse que eles realmente conseguiram se afastar bem desse contexto racial. E o governo Trump está fazendo tudo o que pode para reverter essa história, para dividir a classe trabalhadora em linhas raciais. Professor Wolff, vou encerrar por aqui. Foi uma conversa fascinante. Não dá vontade de parar, mas preciso respeitar o seu tempo. Muito obrigado. Espero que o professor Padnaik esteja bem. Sim, ele está bem. Na verdade, tive algumas dificuldades no último mês e fiz pouquíssimos programas. Mas em breve retomarei essas conversas. Também estamos fazendo mais programas agora, então sim, vamos retomar essas conversas em breve. Como já te disse antes, acho que esses programas que você faz são muito importantes. Divulgar esse material é fundamental, mais do que qualquer outra coisa que eu possa imaginar neste momento. O público existe, a necessidade social existe, o momento histórico existe. A responsabilidade é nossa se não aproveitarmos isso. Totalmente. No memapthia per stay, estimo, it exige idkachtu de stay marovineng. Quem? O mesmo para você. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.